Olá, meu nome é Angela Natel, seja bem-vindo ao meu canal e para a leitura da semana eu quero ler um trecho deste livro que é recém-lançado pela editora Recriar, chamado Alvo Mais que a Neve, Os Negros no Pentecostalismo e Sua Relação com a Cultura e Religiosidade Afro-Brasileira, do Leonardo da Conceição Mariano. Um livro fantástico que aborda teologia, história, filosofia, sociologia, com muita pesquisa bibliográfica e de campo. O trecho que eu quero ler para vocês se intitula O Diabo e a Demonização do Outro é uma criação pentecostal? Para compreendermos esse processo, precisamos entender como foi construída a imagem do diabo em terras tupiniquim e como isso chegou à associação com as religiões afro-brasileiras. Para isso, é necessário entendermos que a figura do diabo que conhecemos foi construída ao longo da história, muito antes da própria existência do cristianismo, por influência de religiões do mundo antigo. Como exemplo, podemos citar a influência da religião persa, conhecida como zoroastrismo. Por volta do ano 600 a.C., os ensinamentos do profeta Zaratustra lançou as bases do que seria a primeira religião totalmente dualista, ou seja, o bem e o mal sendo realidades diferentes causadas por princípios distintos. Esse dualismo persa exerceu grande influência sobre a religião de Israel, já que eles passaram um grande período cativos na Pérsia. Esse dualismo também exerceu grande influência sobre a religião grega após o domínio de Alexandre o Grande, o que marcou todo um ciclo de influências sobre a nova religião cristã, que bebeu tanto na fonte judaica quanto na grega. Alfredo Santos Oliva lembra bem que um dos filósofos gregos que exerceu grande influência no início do cristianismo foi Platão, mediante seus escritos, que foram interpretados e analisados pelos pais da igreja, sistematizando uma nova teologia. Platão defendia que o mal não tinha existência própria, pois consistia da falta de perfeição ou privação. Segundo Platão, o mundo das ideias é perfeito, totalmente ideal e bom. O mundo real, porém, é um mundo de sombras que não reflete adequadamente o mundo das ideias. E à medida que isso acontece, ele se torna menos bom, se tornando consequentemente mais mau e imperfeito. Sendo assim, o cristianismo fez uma síntese entre o monismo do Antigo Testamento e o dualismo perso-grego, se tornando um sistema teológico semidualista. Segundo essa perspectiva, Deus é soberano e criador de todas as coisas, como afirma o Antigo Testamento, mas não age de forma maléfica, nem é responsável pelo que existe de mal no mundo. O mal teria entrado no mundo devido ao livre-arbítrio, dado às suas criaturas humanas e angelicais. A partir do pecado, ser humano, e da rebeldia, anjos, o mal entrou no mundo e passou a fazer oposição a Deus. A posição cristã acerca do mal preservaria a soberania divina na criação do mundo, como na religião dos antigos israelitas, combinada com a concepção de que há um adversário maligno do Deus bom, como é apresentado na religião persa ou iraniana e na filosofia antiga dos gregos. Essa explicação corresponde melhor ao processo histórico do encontro de culturas com uma cosmovisão dualista e a cultura judaica de cosmovisão monista. Oliva, 2007. Esse casamento entre o monismo e o dualismo atribuiu a Deus soberania na criação de todas as coisas e responsabilizou as criaturas angelicais e o ser humano por todo o mal na sua perfeita criação. Essas influências fizeram com que o Novo Testamento já se constituísse nessa visão semidualista, onde já encontraremos a figura do diabo sendo um princípio contrário a Deus, como mostrado no relato da tentação de Jesus em Mateus 4, que é um claro exemplo do papel do diabo como oposicionista a Cristo. Assim como muitos outros textos no Novo Testamento, encontraremos o diabo personificado em constante guerra contra os discípulos de Cristo. Santos Oliva, citando John Stanford, vai dizer que os pais da igreja, que vão ser os principais responsáveis em construir uma interpretação do Antigo e Novo Testamento, que acabou sustentando essa concepção semidualista, interpretando alegoricamente passagens da Bíblia, como nos livros do profeta Isaías, Ezequiel e do Evangelho de Lucas, entre outros, sustentando a aparição do mal sem a responsabilidade divina. Se Deus criou o diabo e este é em si mal, então Deus criou o mal. As implicações poderiam ser perturbadoras. Se o diabo houvesse nascido mal, poderíamos dizer que ele pecou? Ele não teria opção, a não ser fazer o mal.
Mas se Deus não criou o diabo, Deus não é onipotente e assim mergulhamos em um mundo maniqueísta, marcado pelo conflito entre o bem e o mal, cujo resultado é inerentemente inconclusivo. Sim, Deus criou o diabo, mas o diabo não é inerentemente mal quando foi criado. Ele escolheu tornar-se mal. Portanto, Deus permanece onipotente, mas não é o responsável pelo mal. Essa solução exigiu fundamento nas Escrituras, e o modo como esse fundamento foi providenciado explicará por que Lúcifer tornou-se um nome para o diabo. Aqui tem a referência de Oliva. Segundo a especialista em história dos tempos bíblicos, Elaine Pagels, o cristianismo do fim do primeiro século e início do segundo foi o responsável em redefinir o papel dos agentes sociais que viriam a ser demonizados. Essa prática de demonização dos adversários políticos do cristianismo por parte dos evangelistas que escreveram seus textos na segunda metade do primeiro século foi sendo adaptada pelo cristão das décadas seguintes, de acordo com as mudanças de agentes sociais no mundo antigo. Na medida que o cristianismo vai adentrando no segundo século, o judaísmo vai deixando de ser um inimigo social e político ameaçador, enquanto os romanos passam a ser identificados como tais em função das perseguições que empreenderam. Nesse sentido, foi incorporada a prática de demonizar os adversários político-religiosos, assim como atribuir ao diabo a prática de associar heresia e adversidade social à adesão satânica. Cada trecho desse livro tem inúmeras citações e referências e pesquisas num aprofundamento que fazia tempo que eu não encontrava. Por isso, eu fiz questão de ler esse trecho intrigante para vocês, para, de certa forma, indicar essa leitura, que você se debruce em materiais como esse, que trazem um embasamento histórico, filosófico, teológico, que vai se aprofundar em questões que estão à nossa volta e precisam ser debatidas. Então, boa leitura para vocês, fica a dica, curta aqui o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e, se puder, entre no link do Apoia-se aqui na descrição. Abraço para vocês, gente!